ideia era estudar, mas meu pai não podia e também não havia o entusiasmo naquela altura. O filho do doutor tinha que ser doutor e o filho do lavrador tinha que ser lavrador. E acabou. Muito bom dia ou boa tarde, conforme o local onde estejam. O canal Maranote está a fazer umas reportagens com a nossa gente. Pessoas que deram muito, continuam a dar muito à comunidade, à nossa terra. São nomes que têm que ficar na memória, têm que ficar para mais tarde recordar. São pessoas que fazem e fizeram a nossa história. Hoje, nos altares, para falarmos com o Sr. José Homem Menezes, mais conhecido pelo Sr. José Menezes, um homem de cultura, um homem de cargos, um homem de muita dávida e muito dar e doar-se à comunidade. Vamos falar com ele, vamos saber de tudo o que ele fez, a sua história desde pequeno até aos dias de hoje. Sr. José Menezes, muito obrigado por conceder esta reportagem e o canal Maranote. Falar consigo é sempre um gosto, somos amigos há muitos anos e começo por aqui. O senhor é um homem de comunidade, um homem de dar aos outros. Todos nós nascemos com um propósito. O senhor entende que este foi o seu propósito? Eu, em primeira coisa, quero agradecer as palavras que foram ditas e que não... e dizer que não me sinto não sou superior a ninguém. Sou um homem, fiz o meu percurso de vida como pensava que devia ser, em todas as situações, e algumas situações complicadas, mas passei a vida, o meu ideal, aquilo que eu pensava que devia ser feito, fui fazendo sem me importar com aquilo que os outros dizem ou os outros pensam. Às vezes costumo ser um bocado algumas vezes, mas, no entanto, continua sempre e que temos que trabalhar, toda a gente, ou todos devíamos trabalhar em favor da nossa comunidade. Pertencemos a uma comunidade. Se a gente pertence a ela, temos que trabalhar para ela. Este é o meu ideal. Sim, senhor, mas agora vamos começar do início da sua vida. O senhor é um homem já com uma certa idade, mas sempre bem disposto. Como é que foi a sua mocidade? Como é que foi os seus tempos de escola? Como é que foi trabalhar? A minha mocidade, então, foi o pior tempo da minha vida. Porque eu nasci numa casa de lavradores. A gente não era ricos, não, a coisa mais... Nunca faltava nada, porque tinha as vacas, tinha o leite, tinha o pão, tinha o milho, tinha o trigo, era aquilo que se usava naquele tempo. Mas fui para a escola, aprendia muito bem. Tirei a 4ª classe, naquela altura pouca gente tirava. E fui dispensado dos exames. Tudo me correu bem. E a minha ideia era estudar, mas meu pai não podia. E também não havia o entusiasmo naquela altura. O filho do doutor tinha que ser doutor e o filho do lavrador tinha que ser lavrador. E acabou. Isto era a norma. Quer dizer,
Estava na cabeça de toda a gente que era assim, não? E o senhor sabia o que é que queria ser? Naquela altura, o que é que gostaria de ser? O que eu gostava, a minha ideia é gostar de estudar. E todo o tempo que me restava nessa altura, depois de sair da escola, era ler uns livros que pedia e arranjando e pedir uns livros aqui e ali, a escrever, assim, sempre para tentar aprender mais. Mas andava nas vacas, nunca gostei das vacas, nem nunca percebi nada das vacas. Nunca fiz nada que gostasse atrás de vacas, que já depois do meu pai falecer ainda me deixou aí umas vacas e eu ainda, nessa altura, só fazia asneira. Portanto, nunca... Não eras tu o seu dom? Nunca dava. E eu só fui homem, só fui, assim, gente, quando saí das vacas. A minha primeira saída para a tropa, o primeiro tempo foi umas semanas dolorosas, porque eu estava aqui habituado a altar os raminhos biscoitos e chegar lá no meio daquela gente toda, metei uma confusão e já não tinha o pai para chamar se acontecesse qualquer coisa. Isso foi difícil. Foi difícil a adaptação ao meio ambiente. Depois também uma coisa que que ainda hoje eu não consigo perceber, que aqui a gente não tinha luz e fui para a tropa meter-me a conversar rádios e a falar no rádio. Essa eu nunca consegui porque é que acontecer. E o meu tempo de tropa, a recruta andava lá a marchar e a fazer exercício de armas, ia numa sala a aprender a mexer com o rádio, que até de uma vez veio uma ordem para ir dar o tiro de metralhadora, meter-me uma metralhadora à frente e eu não sabia meter o carregador. Eu nunca tinha visto aquilo. Lá um outro que meteu o carregador e disse, olha, puxas aqui e aqui eu dei os tiros. Quanto tempo esteve na tropa? Estive na tropa 1 ano e meio, quase 2 anos. Aqui em Angra? Aqui, Depois, quando sai da tropa, para onde é que, quando deu o seu primeiro emprego, o que é que deixou as vacas, deixou... Quando estava nas vacas, meu pai, que ele às vezes não gostava dele, e dizia-lhe a ele, estou nas vacas até ir para a tropa. Depois de sair da tropa, eu não quero ver mais vacas lá de mim. Claro que saí da tropa, tinha aqui um amigo do meu pai, era nosso parente, o Xavier, trabalhava na base na Mobil, nos abastecimentos, e resolveu ir para a América e pediu coisa para ir para o lugar dele. E até fui lá à Mobil, ainda tropa, ainda militar, e ele lá disseram-me que quando eu acabasse a tropa que me apresentasse lá. E assim que me apresentei, e a princípio lá o chefe chamava-me, era o homem de Xavier, porque ele é que me tinha estado lá. Andei na distribuição do gasóleo e daquelas coisas pelas messes e para coisa, depois passei para a aviação. Tive 6 anos nestas coisas. Depois já tinha carta de condução, andei a fazer treino com aquelas estrelas dos combustíveis. Um eletricista vai para a África do Sul e lá o chefe mandou-me chamar e disse, tu que estiveste nos rádios, se queres ir para o lugar dele, vai. E foi. E fiz a minha vida na eletricidade. E quantos anos esteve a trabalhar na base aérea ou na base portuguesa? Era na base americana ou na base portuguesa? E tive 16 anos na Mobil, que era nos aviões, já abastecer aviões e de roda de aviões. E tive 31 na engenharia dos americanos. Quando o senhor se reforma, sentiu um certo vazio ou vem para casa confiante? Não, senti um grande vazio. A minha vida era muito movimentada. Eu tinha várias pessoas à minha responsabilidade e todos os dias de manhã este vai para aqui, aquele vai para ali, saber as avarias que havia e o que é que resolve, o que é que... Portanto, venho para casa e fiquei um bocado mas vi mentalizado que tinha que ser assim, que já tinha quase 71 anos. Tinha que ser. Tive dificuldades quando falava com aquelas pessoas, com os homens que tinham a seu cargo, porque às vezes há pessoas que quando são líderes ou quando estão à frente de algo, têm sempre uns inimigos, umas pessoas que querem criticar, nunca sentiu isso.
Eu nunca senti isso, e se tive inimigos, ao menos eu não fui inimigo de ninguém. Exato. Se tive inimigos, até se algum tiver a ouvir, peço desculpa, mas isso nunca foi da minha conta. Queria cumprir o meu serviço, o meu trabalho, às vezes pegava com um, pegava com o outro, e às vezes também tive algumas, pegar às vezes sem razão, porque é assim mesmo, a gente com muitos barulhos. Às vezes erramos, mas é normal. Mas ainda hoje sou assim. Estamos a fazer uma coisa, erramos, mas não paramos. Vamos para a frente, vamos melhorar, errar. E sempre gostei muito foi das críticas. Motivava-o a fazer mais. Uma crítica tem sempre uma coisa de positivo. Se nos estão a criticar é porque estamos a fazer algo. E esse algo pode ser melhorado. E é uma das coisas também que eu nunca aceitei, e hoje também, e quando há essa ideia que não há nada bem feito. Tudo pode ser melhorado. Portanto, tudo quanto o homem faz pode ser melhorado. E temos de esperar que há uma coisa que é muito bem feita hoje, daqui a 4, 5 anos já não é desta maneira. Temos que fazer diferente. E a pessoa tem que estar preparada para isso. E fiz a minha vida na base, foi sempre a estudar. Sempre a estudar. A princípio, enquanto estava na Mobile, a trabalhar de noite, não tinha aviões para ir. Tinha lá um senhor engenheiro, chamava-me para fazer esquemas de coisa para aí. E eu às vezes não gostava nada, os outros estavam a jogar as cartas e eu tinha sempre uma coisa, ele arranjava sempre uma coisa para fazer. Eu dizia, este homem não me deixa, mas foi ele que... Mas também se não o deixava é porque via que o senhor tinha capacidades para... Foi ele que me ensinou, porque aprendi a ler os esquemas por causa dele. E até o primeiro trabalho que ele me deu, o fogo não corre. Um jeep, tinha mecânicos, soldadores, amanharam tudo, assim que aquilo estava tudo amanhado, ele chama-me e diz, tu agora vais fazer a instalação deste carro. Porque a instalação tinha queimado tudo. E eu fiquei assim a olhar. Eu disse, eu preciso do esquema. Ele foi-me buscar o livro. E eu comecei o resto do serviço, esqueci. Ele disse, não tens mais nada a fazer. Tu agora, a tua vida está aqui na oficina. Fui à praia comprar fio, comprar as coisas que era preciso e fiz a instalação toda ao Jeep. Até que o Jeep ficou bom, ficou tudo certo. Mas foi o meu primeiro trabalho em que eu tive que pensar sozinho, porque ele disse, tu é que fazes e acabou-se. Pronto. E fiz. O senhor entra para a base em que ano? Lembra-se? 58. Quando os carros avariavam fora da base, ei Menezes, vai lá. E eu ia desenrascando as coisas. E tem uma história. Havia uns tanques de gasolina no Cabrito e estavam lá uns homens a bombar para a base. E houve uma avaria na central, que tinha uma central própria. Eu é que tinha que ir para fazer a reparação. Chamaram por mim, o Jeep que andava estava variado. Eu vou à linha, ao pessoal da aviação que foram me emprestarem os Jeeps, não pedi que tinha muitos aviões. E eu não fui, pronto, eu não vou a pé para o Cabrito. Às tantas, lá o chefe maior chama-me, já foste ao Cabrito? Digo, não senhor, não vou porque eu não tenho carro. Ele chama-me, vem aqui, chega aqui. Fui lá ao escritório, ele disse, tem aqui 3 carros, que eram os carros dos chefes, os carros. Estes também pertencem à Mobile. Quando acontecer isto, tu vens aqui e o Romão, que era o escritório, dá-te a chave de um carro. Ora, está aqui a chave do meu carro, peguei. Que até foi interessante, que fui com o carro lá do chefe maior para o Cabrito, que ainda ia chegando lá, os precisos, que era o chefe. Começaram a brigar comigo, mas dali por diante era assim que eu não tinha carro. O senhor como é que se sentia com tamanha responsabilidade que lhe davam? Sentia-se um homem feliz, mas sempre simples, sempre humilde, sem pensar nessas coisas, se calhar, não? Não, isso não.
Não há razão, porque eu fazia o meu trabalho, pronto, acabou. Não tem mais nada. E quando passei para os americanos foi sempre a mesma coisa. O general chamava-me ia ao general falar como estou a falar consigo. Chegou uma altura que para mim era igual. Ele telefonava-me, vem cá, e eu falava com ele, estou a falar consigo, a coisa passou-se lá do senhor general, o senhor coisa disse acabou. E eu aos comandantes da engenharia, ele chamava-me lá, eu ia, pronto, ele quer falar comigo, quer dizer qualquer coisa. Agora, tive sempre um grande problema nos americanos, foi que eu, a ler e escrever, não gostava nada, inglês. Falar foi sempre um problema. Nunca soube falar inglês correto, inglês assim. Dava para desenrascar. Dava para desenrascar. E só falava bem quando eles me chateavam, quando havia uma coisa qualquer. Nessa altura eu sabia tudo. O meu ponto fraco foi no falar. Nunca soube falar bem. Falava para me desenrascar, para fazer meus serviços. A ler, eu escrever, mandava-me uma carta, mandava uma coisa e eu respondia, não gostava nada. Falar. Vamos devagar, que isto esse era o meu problema. Quando eu pensei para fazer as fichas, tive aí à roda de 2 anos de aprendiz, depois passei a eletricista e, ao fim de 5 anos, eu era o chefe de eletricistas. A dedicação ao trabalho é fundamental para vencer na vida. Não, acho que a pessoa se gosta ou se quer tem que se dedicar. E estudar muito, estudar sempre. Porque quando digo estudar, não é só estudar os livros. Tens que estudar as pessoas, tens que estudar as coisas. O estudo, quando eu digo estudar, não me refiro só a pegar no livro e estudar. Sobre aquele tema, é estudar tudo o que envolve. Tudo o que envolve aquilo. Que era o que eu consigo e ainda hoje faço isso. Falar para pessoas. Primeiro que tudo, a gente tem que conhecer com quem é que estamos a falar. E depois falar. Porque nos americanos, e também conheces, a falar com um mexicano ou com um homem de Texas, é diferente de falar com um americano do Norte. A gente tem que dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Temos que... Exatamente. Não podemos ir, quer dizer, não há uma forma... É Igual assim. para o ser humano. Cada um tem a sua forma de pensar. E tive muitos chefes. Os primeiros 2 meses era estudar o chefe, o que é que ele queria, como é que tem sempre ideias novas. E depois então vamos para a vida. Mas os primeiros meses, 2 meses, já sempre 60 dias para estudar quem era o homem que tinha à minha frente. E depois, então, tenho histórias interessantes com americanos, porque tive americanos muito bons, muitos amigos e bons. Encontrei bons e maus em todas as raças, em todas as coisas. Vamos passar a um outro tema, que é... O senhor, no início da nossa conversa, disse que temos que passar neste mundo, deixar uma mensagem, deixar algo e trabalhar em comunidade. Quando é que o senhor começa a trabalhar e a dar-se à comunidade? Desde jovem? Isso desde cedo. Desde cedo, a primeira coisa que eu trabalhei para a comunidade foi baseado numa infelicidade. Minha mãe deu a peste. E eu tinha aí. Depois de sair da escola, para aí uns 11 anos, e agora escapou, não morreu, veio para casa e tinha que levar uma injeção todos os meses. Ora, aqui não havia ninguém que desse injeções. E fomos, não sei se foi meu pai, que havia uma senhora enfermeira dos Biscoitos, que era uma senhora até bem que entendia muito, se fosse enfermeira velha, que era a mãe do doutor Silva, daquela farmácia. Morava ali mesmo na Praça dos Biscoitos. E eu fui lá para ela me ensinar a dar a injeção. Ora, naquela altura não havia compromisso, era tudo injeções. Isso começou-me a aparecer, já todos os dias tinha gente à minha espera para dar injeções. E nas instituições, o senhor fez parte de tudo aqui
Na freguesia tudo. e na ilha. Como é que E foi? fiz parte da Sociedade da Filarmónica, fui da direção da Filarmónica, fui da Casa do Povo. Ora, da Casa do Povo fui da direção, cada Casa do Povo era 24 de Romim. Ainda fui presidente da Casa do Povo, que ela era Altares e Ramim, porque o presidente era o Eduardo Borges. O Eduardo Borges foi para a América, e eu fiquei no lugar dele, mais o Manuel Caneta. Esta aqui trouxe independente, já tinha, quer dizer, pessoas que não gostavam de mim, porque eu fui, quando eu era presidente da Junta de Freguesia, tive uma reunião na Câmara, eu e várias pessoas, as juntas da freguesia da ilha toda, por causa da cerimónia que faziam aos soldados que andiam para Angola, faziam uma cerimónia na Praça Velha, e eles queriam emendar aquilo, fazer aquilo, melhorar aquilo. E a gente, numa mesa redonda, e cada um dava a sua opinião da coisa. E quando chegou à minha vez de falar, eu disse que a minha parte não tem nada a dizer, porque eu não concordo com a guerra de Angola. Minha parte, eu não sei se lá os angolanos querem ser portugueses ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Custou-me caro, que eles chamaram-me comunista e chamaram-me nomes por aí, e fui chamado à PIDE por causa dessa situação. Fui chamado à PIDE. E chamaram-me, depois houve ao 25 de Abril, e eu vibrei muito com o 25 de Abril, porque a PIDE ameaçava-me que tu vais ir para Cabo Verde, que não vês mais a tua mulher e os teus filhos, e mais não sei quantos. Claro, assim que houve o 25 de Abril, e vibrei que estava livre daquela. E houve aqui uns senhores que me chamaram comunista. Naquela altura, essa ideia, porque, claro, na igreja, na coisa comunista, era um vagabundo que não prestava por nada. E eles aproveitavam esta ideia para me chamar nomes. E depois, quando a Casa do Povo veio para aqui, eles não quiseram que eu fosse da direção da Casa do Povo Nova, porque era um comunista, era este e aquele. Nessa altura, quer dizer... O senhor sofreu com isso ou vivia bem com isso? Sofria porque eles chamavam-me por ignorância, eles não sabiam o que era, o que é que estava a dizer. Eu nessa altura, andava fugido de noite a ouvir a Rádio Moscou, a rádio daqui e dali, para ouvir o que é que os outros diziam do nosso país. Até na base, teve uns tempos que eu dormia na base, e tinha um fincho, que eu falo muitas vezes com o filho dele, que ele já faleceu. A gente escondia-se lá de noite num canto para ouvir as rádios. Para metade do mundo, e foi nessa altura que eu conheci o Mário Soares, conheci pela voz a falar que ele estava exilado na França e fazer uns discursos na BBC, e comecei a ouvir. E por isso que continuei sempre atrás dele, porque gostei daquilo que ele dizia, daquela coisa que ele dizia. Porque ainda hoje, eu interessa-me sempre o futuro, não? O passado passou, o presente faz melhor que puderes, mas prepara-te para o futuro. Muito bem, Sr. Isso é o meu ideal, e o ideal de todos, embora o meu futuro seja curto, porque a vida é assim, e eu sou igual aos outros todos, mas, no entanto, a minha ideia é sempre preparar-me para o que vai vir. Eu leio livros e leio coisas, e a Bíblia ou coisa qualquer, eu gosto de fazer a comparação. Naquele tempo disse isto, e até tenho ali um livro da Bíblia que eu achei que é muito interessante, que eu comprei, que é a Bíblia, mas o escritor, quem escreveu, faz com que a coisa seja agora. Lês qualquer coisa da Bíblia, e naquele tempo era assim. Exatamente. E ele não, ele põe as coisas agora. E eu gosto de outra maneira. Ali tem na garagem um livro que é do Saraiva, do Fernando Saraiva, aquele que contradiz a história,
que a gente que aprendia na escola. O senhor gosta de estar sempre esclarecido e Esquecer e ouvir pessoas de contra. É porque em política eu nunca me interessou em discutir política com aqueles do meu partido. Eu gosto é dos outros, que eu gosto de perceber porque é que vêm de frente de mim. E quando estava na Assembleia Municipal, que nessa altura que disse, nos intervalos, eu nunca me juntava com o pessoal do Partido Socialista, era sempre com o PS, os meus amigos. Era o PS e o CDS, que ainda aqueles PSD. ainda são amigos. Porque estamos a tratar de uma coisa. E porquê é que pensas de frente? Aquela pessoa é uma pessoa boa, mas pensa de frente de mim porquê? E todas as coisas que acontecem têm sempre um porquê. A gente tem que tentar perceber. Sou um homem de sabedoria, perceber e nada de conflitos. Não vive. Isto não lhe diz muito, estes conflitos. Porque, imagine o seu pai do ex-presidente da Câmara, o seu filho Alma Menezes, um homem com muita cultura, muito saber, que fez um trabalho maravilhoso, como tantos outros. O senhor nunca passou ao longo da vida, nunca sofreu com aquilo que alguém dizia ou falava sobre ele ou sobre os seus filhos? Não, passei muitas coisas que não gostava isso, então, mas acho que isso tem que ser. Boa. Se estás metido num lugar público, quem não quiser ouvir, não se meta num lugar público, meta-se em casa. Porque não ouve ninguém. Essa é uma frase que... Fica um homem sem utilidade nenhuma. Pois, mas é uma coisa que... Essa é uma verdade. Eu até às vezes digo, não há verdades absolutas. E de facto não. É muito difícil achar uma verdade absoluta, porque a minha verdade é uma coisa, aquela outra, e tudo são verdades. Mas se não quiser que fale o teu nome, mete-te em casa. Mesmo assim vão-te dizer que ele não sai de casa. Exatamente. Não tem utilidade nenhuma. Então, e outra coisa, se perguntar onde é que há mais sentenças... Tribunal. Mas é falso. Porque vai para aí acima, vês olha aquele não presta para nada. Olha aquela anda mal vestida. Temos sempre a julgar as pessoas. Portanto, os julgamentos, há mais julgamentos aqui na rua que no tribunal. O engraçado, estou aqui a pensar e estou a dar essa entrevista, estou abismado com tanto saber, embora já o conhecesse e sabia que o senhor tinha todas essas capacidades, mas fico a pensar, um homem que não estudou, que não se doutorou, mas que estudou ao longo da vida, estudou toda a vida, e não é fácil hoje em dia uma pessoa com a sua idade ter essa mentalidade aberta, ser um homem dedicado, ser um homem... E isto a mim está-me... Outra coisa por causa da idade. Se formarem uma direção para uma sociedade qualquer, se for de velhos, não é velhos, mas velhos, dá asneira certeza. Se for de novos, pode dar e pode não dar. E se tiver uma pessoa mais de idade no meio deles, dos jovens? Se essa pessoa for capaz... Mente aberta. A mente aberta está muito bem. Mas o caso é que alguns dizem esta juventude agora é um canalha. E eu, na misericórdia e nesses lugares que estive, dei-me sempre muito melhor com os novos que com os velhos da minha idade. Eu também sou assim. Porque os novos querem mais. E temos que apoiá-los, temos que ver que eles são o futuro, como disse há pouco. São um garante. Temos que andar. Os velhos, há um certo tipo de velhos, não são velhos. Mais idade. Há aí que são bem novos e são assim. Eu já fiz tudo. Esta canalha não sabe nada, esta canalha faz isto, faz aquilo, só sabe mexer com os dedos. Porquê é que não mexeste com os dedos quando eras pequeno? Não havia. Que se houvesse, tinhas feito da maneira. Então não te escandalizes de ver um novo a mexer no aquilo que tem. E um novo que não sabe mexer com os dedos, não sabe nada. Hoje em dia. Daqui a dias, e já é difícil.
mas daqui a uns anos, quem não souber mexer com os dedos é como que não sabe ler. Não sabe nada. Duas coisas que eu quero falar ao senhor. Uma delas é, para quem ainda ontem tive o prazer de estar na Santa Casa aqui dos Altares, e o senhor foi um dos grandes influenciadores daquela obra, daquele estado da maneira que está hoje. Foi das melhores obras que fez, sinto um orgulho enorme. Eu sinto orgulho. O maior orgulho que eu sinto, porque era a minha ideia, era arranjar uma coisa que desse trabalho, arranjar trabalhadores. E o orgulho maior que eu sinto é que eu, quando entrei, tinha dois trabalhadores, sei que com 30 mais de 30. Esse é que tem lá aquelas pessoas idosas que estão, embora não seja um lar especial, mas está muito melhor que o que estava nas suas casas. Mas essas, agora, aquelas pessoas que estão lá a trabalhar, viu que é uma pessoa que está lá a ganhar o mesmo, e para a Angra ganhar o mesmo ordenado. Qual é a diferença? No vestir, nos transportes e nas coisas. Eu, quando principiei ali na Misericórdia, encontrei coisas muito difíceis, que hoje felizmente já acabaram. Há coisas que tenho certeza que nenhum de vocês imagina. Faço ideia. Porque são imaginárias coisas que eu pensava que não existia. Mas o senhor, passando por tudo isto, nunca pensou em desistir? Continuou sempre, como disse há pouco? Não, isto cada vez me dava era mais vontade fazer. de tentar resolver o assunto. E precisar por aí abaixo pessoas com fome e ter aqui o Presidente da Junta para tentar resolver assuntos e levar a coisa. Mas isso, até fui várias vezes a Lisboa, tive reunião em Lisboa com o Ministro da Solidariedade e com o Ministro da Saúde para tratar de coisas disto. E chegar a Lisboa e pedir dinheiro para fazer esta casa e depois ter que assinar até a responsabilidade de levantar o dinheiro para fazer a casa. Isto, para uma pessoa que era chamada de ignorante, é muito. Isso é uma chapada de luva branca, não? Pois, isto é terrível. Não há coisas que Nos magoa. a gente rói, mas não esquece. E eu talvez pelo maior como católico, perdoa-se porque não sabe o que é que dizem. Pronto, acabou-se. Acabou. Senhor José, nós estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, mas dessa reportagem, que eu nem sequer é uma entrevista, é uma conversa que nós temos aqui, mas foi das conversas que, e já andámos nisso há algum tempo, que sabíamos, e o Norato disse-me que sabíamos que ia ter uma grande reportagem, pode-se entrevista ou falar como queiramos. O senhor não estudou, ou melhor, estudou toda a sua vida, mas deu estudo aos seus filhos, à sua família. Hoje em dia fala-me um pouco, se quiser, não é? Dos seus filhos, quantos filhos têm, dos seus netos, da sua família, se entender falar. Eu posso dizer que hoje na minha família tenho 6 engenheiros, tenho advogados, tradutores, farmacêuticos, Bem encaminhado. tenho 9 netos, todos formados. Os 2 filhos também se formaram. E já tenho bisnetos, porque cada vez que um neto e os meus filhos aconteceu, se forma, sou eu que estou a ser formado. E sinto isto. Que era aquilo que eu queria e não foi. O senhor, depois de todo esse trajeto ao longo da sua vida, essa vida rica, é um homem completamente feliz. Sim, não sei se a felicidade completa existe. Isto não sei. Não existe, mas sei que cumpri o meu trabalho, cumpri aquilo que devia ser feito. devia ser feito e pronto, acabou.
O senhor, outro dia fizemos uma entrevista com o senhor Isidro Menezes e o seu filho, seu primo, era conhecido por tenente. O senhor, se calhar, vai ser o último tenente. Fale-me só um bocadinho sobre isso. Pois sou porque O porquê a disso? partir de agora, assim que eu falecer e tenho o Alcim, tenente ainda tem um Alcim, somos os dois. Assim que a gente falecer, acabou. Os tenentes. Porque tudo tem a sua época, tudo tem a sua. Exato. Até por causa da época, tenho que acrescentar. E quando estava a trabalhar, era responsável por tudo quanto era eletricidade da base. Tudo. Que é elétrico, chamavam para mim. E eu não tinha medo nenhum de. Não, tá. Se fosse eu já não sou capaz de o fazer. As coisas mudam. Portanto, esta geração também acaba. Vem outra maneira de ser. Isto a gente tem que estar preparados. Um problema dos idosos é querer que as coisas continuem. Meu pai dizia que era assim a coisa. Meu pai disse-me mentiras a falar a verdade. Porque ele disse aquilo que sabia. E hoje, pensando bem nisso, aquilo não era mentira. Não é nada daquilo. Mas, portanto, eu tenho que admitir que a vida continua. E todos temos que tentar acompanhar o desenvolvimento. Aquele que não tenta fica atrás, que o mundo não perdoa nada, não perdoa a ninguém. A vida, esta vida não perdoa nada a ninguém. Ou andas ou ficas atrás. Não há meio termo. Ou acompanhas o movimento normal da vida, ou ficas atrás e acabou. Porque anda aí muita gente que andam aí por caminho e já morreram. A pessoa que diz, eu já fiz tudo, então não quero saber nada, já nada. Porque essa pessoa já morreu. Embora esteja a andar aí por caminho de fora, mas acabou. Essa ideia para mim é a ideia repetida, que não se devia ser assim, ninguém devia fazer isso. Ora, em política, quando foi o 25 de Abril, primeiro eu fazia reuniões em Angra com os engenheiros, antes que era uma reunião já à parte que não se podia fazer. O dia que o barco chegava, a ribeirinha vinha toda abaixo, porque é que eram os festivadores. E a alfândega pagava pouco. E a gente escreveu um artigo para o jornal com muito jeito para a polícia não nos pegar, Bem elaborado. a dizer que eles estavam mal pagos. O senhor engenheiro, que lembra bem que eu respondeu-nos a dizer que eles ganhavam porque traziam de casa um bocado de pão de milho, uma garrafa, uma latinha com leite, uns charros secos que estava tanto, portanto. Ora, isso assim, e fiquei furioso com essa coisa. Porque é que tanto não fazem mesmo? Eles vêm a pé, não gastam gasolina, não gastam nada, portanto ganham. Ora, isso foi para mim foi a primeira ação política que eu achei que fiquei revoltado com aquilo. Venho ao 25 de Abril e eu tinha uns amigos e continuei a ser amigo deles, porque a política nunca me fez ficar mal com ninguém. Isso, cada um pensa como quiser, mas isso não altera nada a amizade que eu tenho com ele. Chamaram-me para formar o PSD. E eu fui à reunião dessa reunião, ali atrás da Sé, para formar o PPD nessa altura. E aparece-me o tal grupo da alfândega para ficar de chefe da coisa. E fui ter com quem me tinha convidado e disse, olha, esquece, eu não sou mais daqui. Eu não quero estar mais essa gente em organização nenhuma. Eu ando já para fora e fui-me embora. E acabei por ir para o PS, porque ao chamaram-me e fui para o PS. Mas não fui do PSD porque
não concordava estar junto Com aquele episódio que com aconteceu e aquela aquelas gente, com aquele fornecedor. E eu tinha grandes amigos no PSD e continuei a tê-los. Até aquele que era secretário das 12 Ribeiras, que era secretário do Novo Civil, esse era um grande amigo. E esse foi o político mais sério que eu encontrasse. Ele foi sempre PSD, fomos sempre muito amigos, mas aquele era um homem. Também tenho episódios, antes disso, houve eu era aqui da junta, um verão muito seco e não havia água, que nós gente aqui era uma miséria de água. Os lavradores iam aos pescoitos buscar, ou às 4 Ribeiras buscar água ali abaixo da igreja. E agora os tratores começaram a lavrar aquilo e fecharam o catroal para os tratores continuar aqui. Vamos ao Sr. Governador pedir dinheiro para arranjar o caminho. Isto é em pleno verão. Chegámos ao Sr. Governador, manga de camisa, lá à porta diz, não pode entrar sem em manga de camisa, tem que ir buscar um casaco. Viemos ali ao Camisaria Ávila, que era logo ali, pediram os casacos, eles emprestaram um casaco para entrar até, lembro isso, porque tinha o Luís Borges, que também era o regedor, ia com a gente, ia também. O casaco lhe era um casaco curto, pequenino, e então ele estava a falar com o governador, mas sempre... E a gente deu-nos para rir. Deu-nos para rir porque a gente estávamos a perceber o que é que estava a acontecer. Eu andava na Rochela, não havia água nenhuma. E na Rochela dos Escoutos havia um chafariz que nos dava a autorização para a gente ligar ali para fazer uma coisa para lá de cá. E eu andava a tratar disso. O governador manda-me uma carta para fazer uma cisterna a uma pessoa aqui. Ora, essa pessoa nem trabalhava, nem fazia nada. E vou fazer uma cisterna. E os lavradores apostaram? E os da Rochela, que era 18 casas, nunca me esqueci. 18 casas habitadas e não tem água. Não faço. Eu não faço cisterna nenhuma. E não fiz. Às tantas ele mandou-me chamar. Sabe porque é que eu não? E disse, eu não fiz nem faço. E peço-te um pouco de dinheiro para pôr a água a correr. Nunca me deram dinheiro. Assim que me deram dinheiro para a Rochela, eu faço a coisa. Pois não se fez nada. Que eu nem fiz nem fiz a água à Rochela, nem fiz a cisterna. Mas ele tratou-me mal. Outra vez ameaças para a PID. Lá fui na base tinha um gabinete da PID. Lá fui chamado outra vez à PID, porque não fazia aquilo que o Sr. Governador mandava. Sim, senhor. Sr. José Menezes, nós vamos ficar por aqui. Agradecer-lhe imenso toda a sua história de vida, que é riquíssima, todas as suas convicções, todo o homem deste homem que deu, continua a dar, ensinamentos que os nossos jovens, se virem esta reportagem, vão aprender muito. Muito obrigado por Acho lá que eu é que, na minha entender, o que eu sei, ao menos para mim, sei pouco. Gostava de saber mais. Ainda hoje, com a idade que estou, à porta da morte, porque a vida é assim, mas que todos os dias tento aprender qualquer coisa. A minha luta é aprender. E para aprender, é falar com outras pessoas. Eu só me conheço a mim quando a conhecer as outras pessoas. Se eu não conhecer mais ninguém, sou o melhor de todos. Sou o melhor de todos. Assim que começo a falar com as outras pessoas, comecei a diabo, este está melhor do que eu. Este é melhor do que eu. Mas para isso, tem que falar. Tenho que falar. Estudar. Estudar é outra pessoa. É isso a minha. Até em religião, já cheguei a ir a missas e a coisas de outras religiões para ver o contraste entre a religião católica e a outra. Sim, senhor. Sr. Menezes, damos por terminada aqui esta nossa reportagem. Um gosto enorme. Foi das reportagens que aprendi hoje. Aprendi mais um bocado. Estudei muito porque estava a ouvir aqui o Sr. José Menezes e
uma pessoa que eu admiro, uma família que eu admiro, e foi um gosto enorme estar aqui deste lado a fazer essa reportagem. Outras iremos fazer, porque são com histórias destas que nós devemos deixar e perpetuar no futuro, para que as pessoas venham a ver e a ter a noção da importância que os mais idosos têm e a utilidade que eles têm nas nossas vidas e no futuro. Um obrigado, um abraço a todos e sejam muito felizes.